Olá, tudo bem com você? Vamos falar um pouco sobre o pilar logística. Dentro dos processos deste pilar, o objetivo é ter uma boa gestão da cadeia de fornecimento, desde o recebimento de insumos, produção, até a distribuição do produto acabado para nossos clientes. O departamento de logística da unidade se divide em algumas grandes áreas, sendo elas armazém, transportes, planejamento e controle. Os temas que trataremos nessa integração serão: o que é um layout adequado para o armazém, quais são as operações que temos em nossos armazéns, como fazemos a gestão do nosso estoque, em que consiste o planejamento, como gerenciamos a idade dos nossos produtos acabados e insumos, como controlamos nosso orçamento, como fazemos o controle do nosso inventário e, por último, o que é e como melhoramos nosso nível de serviço. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o layout. A base de qualquer operação logística é um layout bem elaborado, seguindo premissas de organização, 5S, segurança e produtividade. Devemos respeitar um racional em que estocamos os produtos de maior giro em um local de acesso mais fácil e rápido. Para isso, utilizamos uma ferramenta chamada de curva ABC, em que A são os produtos de maior giro, B os de giro intermediário e C os de menor giro. Além disso, é necessário ter uma área determinada para armazenar os insumos, vasilhames, produto acabado, área para carga e descarga de caminhões e uma área para preparação antecipada da carga para o carregamento. É também muito importante elaborar um plano de tráfego onde segregamos o fluxo de pessoas do fluxo de máquinas. Todos que entram no armazém devem ser comunicados e orientados sobre como se comportar nessas áreas. Além disso, o acesso ao armazém é restrito a pessoas treinadas e habilitadas, se fazendo necessário um controle de acessos em sua entrada, bem como advertência sobre os EPIs necessários para o seu acesso. Visitantes devem sempre estar acompanhados de pessoas autorizadas ao circular pelo nosso armazém. Nas operações dentro dos nossos armazéns, a segurança é um valor e, para isso, temos nossas regras, procedimentos e estrutura física para garantir um ambiente seguro através de uma comunicação assertiva, sinalização clara e uma separação física adequada entre o fluxo de máquinas e nossas pessoas. Todas essas premissas de segurança devem ser consideradas para os parceiros logísticos existentes na planta. O departamento de logística é o responsável final por garantir que nenhum produto acabado ou insumo não conforme seja enviado a nossos clientes e comercializado. E com isso, algumas responsabilidades se fazem muito necessárias, sendo a principal delas o cumprimento dos procedimentos de bloqueio de materiais. Esse procedimento inclui uma área gradeada com controle de acesso destinada à segregação de produto não conforme, utilização de trava-pallets com corrente e cadeado, sinalização com fita zebrada e fixação de placas vermelhas nos pallets com informações sobre a retenção e o motivo. Outro ponto importante é o empilhamento de produtos. Este também deve seguir premissas básicas, preservando sempre a integridade desses produtos e a segurança de todos dentro do armazém. Para isso, deve-se seguir as diretrizes de limites máximos de empilhamento, definidos para cada tipo de embalagem em seu padrão técnico. Além disso, devemos garantir que outros pontos de qualidade sejam cumpridos na armazenagem, como a proteção da exposição direta à luz solar e o distanciamento mínimo de paredes. O correto empilhamento dos pallets deve ser realizado de maneira alinhada, sem deslocamento ou inclinação, visando evitar danos ao produto e o risco de queda de materiais. Temos alguns outros indicadores importantes dentro do armazém, como a indisponibilidade logística e o tempo-ciclo do caminhão. O tempo de inatividade causado pela logística, também conhecido como IL, é o percentual de tempo perdido devido a erros em atividades logísticas que afetam diretamente a paralisação da enchedora da linha de produção. Existem diversas causas para que isso ocorra, como, por exemplo, a falta de insumos, a demora no atendimento de empilhadeiras, a ausência de vasilhames ou ainda a rejeição do vasilhame enviado. O tempo-ciclo do caminhão, ou TCT, é como a unidade faz a gestão desde a chegada, a descarga, a carga e a saída dos caminhões, a fim de otimizar a utilização dessas frotas e minimizar os riscos de não atendimento às demandas de vendas ou ao nível de serviço. Temos ainda o processo de logística verde, no qual as unidades deverão promover iniciativas para reduzir o impacto ao meio ambiente, sejam elas através da implantação de sistemas informatizados, da redução de carbono nas emissões de suas frotas de empilhadeira ou caminhões, ou ainda da utilização de veículos elétricos, por exemplo.
O processo de gestão de estoque é outro assunto fundamental dentro do pilar logística. Para isso, realizamos o chamado controle de materiais. Sem efetivamente ter tais controles e visibilidade do que está disponível, não seríamos capazes de produzir nenhum plano de programação da produção ou garantir a confiabilidade de entregas aos clientes internos e externos. Não saberíamos se realmente temos cerveja de mais, custando dinheiro em estoque e espaço, ou de menos, levando à falta de estoque. E, tão importante quanto, os inventários contábeis em nosso sistema devem indicar com precisão os saldos físicos disponíveis em nossos depósitos, para refletir a realidade financeira de nossa cadeia de suprimentos. O objetivo final deste processo é melhorar a acuracidade do estoque, fornecendo informações precisas e confiáveis para a tomada de decisão, tanto na unidade quanto em nível regional. A fim de garantir esta acuracidade, aplicam-se contagens diárias e mensais de todos os produtos, insumos e ativos retornáveis, além de semestrais para inventários impostos de terceiros. Por fim, temos o processo de controle e prevenção de perdas. O objetivo dele é reduzir ou eliminar riscos e danos relacionados às operações, monitorando o controle dos produtos recebidos e fabricados por meio de processos, rotinas e ferramentas para a prevenção de perdas, reduzindo os impactos não previstos no orçamento. Vamos falar agora sobre o planejamento. Este processo é aquele responsável por converter um plano de produção que possua um volume por produto em um cronograma, com horários de início e fim, alocando ordens de produção e recursos, como tinas, filtros e linhas de envase, levando em consideração as restrições dos recursos e o tempo. O processo de otimização da programação de produção deve ser executado buscando a redução de setups e maximização dos lotes de produção, para manter a eficiência da linha de produção com o cumprimento da política de estoques e sem geração de riscos de vencimento de produtos por idade. É responsabilidade do planejador a gestão e o cumprimento desta política de estoque, na qual são definidas as quantidades máximas e mínimas para cada um dos produtos, assim como garantir a execução do processo de determinação dos lotes mínimos de produção, sua aplicabilidade na programação e a aderência à política de estoque de produtos acabados. Ainda no processo de planejamento, temos o chamado Frozen Period, ou período de congelamento em tradução literal, que é o indicador que mede o congelamento da programação de produção por um horizonte de planejamento definido, visando reduzir as alterações, tornando a cadeia de suprimento mais efetiva e a projeção de estoque mais realista. Mudanças frequentes, especialmente mais próximas do período de produção, criam desafios para a unidade, para as equipes de suporte como o CSC, para os fornecedores de matéria-prima e de transporte, assim como para nossos clientes. O próximo processo do pilar logística é a gestão de idade de insumos e produtos acabados. Ele visa garantir que nossos produtos acabados não atinjam a idade máxima antes de serem fornecidos aos nossos clientes. Para isso, precisamos garantir o chamado FIFO, que em português significa o primeiro a expirar é o primeiro a sair, o que nada mais é do que seguir um fluxo em que o produto mais próximo do vencimento será o próximo a ser carregado. Essa regra também se aplica aos nossos insumos comprados ou recebidos. Chamamos de insumos os materiais que usamos durante a elaboração do produto acabado. Uma contagem semanal de 100% do estoque, com a visão da idade dos produtos, deverá obrigatoriamente ser executada na rotina. Para os insumos, devemos manter o processo de mapeamento de passivos nas operações. Esse fluxo visa garantir a visibilidade correta do estoque de insumos parados nas unidades. Temos ainda o sistema WMS, que orienta toda a gestão de FIFO do estoque em nossos armazéns. A correta utilização e aderência a esse sistema visa evitar falhas nesse processo. A gestão de orçamento define as rotinas e procedimentos para o correto gerenciamento do mesmo, o qual chamamos de OBZ ou Orçamento Base Zero. O objetivo final desse processo é evitar que custos sejam herdados no orçamento de um ano para o outro ou a perda de verbas orçamentárias por falhas na rotina de controle, gerenciamento dos orçamentos e execução dos projetos da logística. Uma vez que os orçamentos são aprovados, a unidade deve criar um plano de ação com foco na gestão dos recursos e necessidades,
validados pelo corporativo, com acompanhamento e controle dos resultados. A unidade deve ter um plano de utilização da sua capacidade do armazém com visão futura, com o objetivo de eliminar riscos de problemas operacionais por falta de espaço. Os líderes do armazém devem conhecer e gerenciar a capacidade do armazém, rastrear os indicadores relacionados a ela e ter um plano de ação claro para sanar os possíveis problemas de ocupação. Dentro do processo de gestão de armazém, são definidos os controles mínimos a serem implementados para otimizar os recursos disponíveis na estrutura operacional dos armazéns. Seu objetivo é garantir a utilização de ferramentas de gestão para alcançar resultados melhores em atendimento, produtividade e custo, sem deixar de atender a segurança e a qualidade. A fim de otimizar a cadeia e garantir a produtividade, fazemos uso de um KPI, ou seja, um indicador-chave de desempenho chamado PNP, que mede a produtividade líquida da planta. Por meio deste indicador, conseguimos ter visibilidade de qual nível de atendimento estamos entregando através do volume de fornecimento em relação à quantidade de pessoas instaladas na logística, como conferentes, empilhadeiristas parceiros ou próprios, ajudantes de armazém, de amarração e de reforma de pallets, por exemplo. Por último, mas não menos importante, temos o nível de serviço. Ao falarmos de nível de serviço, estamos medindo o quão bem estamos atendendo o volume solicitado por nossos clientes, entre eles as revendas, os AS e rotas. Ele é definido como o percentual do volume não atendido dividido pelo total de volume solicitado. Não podemos deixar de falar sobre os impactos do nível de serviço sem falar do plano verão, que é quando a demanda por nossos produtos aumenta significativamente. O planejamento para o verão é composto por diversas etapas, sendo algumas delas a realização do follow-up dos aprendizados do último plano verão, a definição do calendário ou período de execução desse plano conforme a demanda prevista, a consideração de equipamentos críticos, os recursos adicionais necessários, os eventos especiais na área durante esse período de pico, os processos críticos com risco na sua execução, dentre outros. Para finalizar todo esse planejamento, temos a etapa de desaceleração, ou seja, o reajuste de toda a estrutura montada para o pico de volume, como, por exemplo, a desmobilização da mão de obra temporária. Agora você conhece um pouco mais sobre o pilar logística, mas se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar ao seu gestor. Muito obrigado pela companhia e até mais!